Meus irmãos, eu quero ler com vocês 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro deles se acha em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu quero ler a partir do verso 6. Atos 16, a partir do verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. O segundo texto, meus irmãos, que eu quero ler com vocês é na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do 1º verso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do 1º verso. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Meus irmãos, houve um período na história denominado de Idade Média. É irônico isso, porque todo período é médio entre o anterior e o posterior, mas se convencionou chamar um período de Idade Média que, grosso modo, vai do 5º século até o século XV. Sempre, grosso modo, discute-se sobre isso. Nesse período de Idade Média, houve muitas coisas importantes. Eu quero destacar 2 delas. A primeira delas foi a criação das universidades, como nós conhecemos hoje, em termos de unidade e universalidade do conhecimento.
Dentro dessas universidades, dentre elas, 3 foram de grande importância que permanecem até hoje. A Universidade de Paris, que vai se especializar em teologia, vai ser a grande norteadora do pensamento da seita romana. E temos também a Universidade de Bolonha, que vai se especializar em direito romano, tornando-se uma referência para todas as universidades que vieram depois. E a Universidade de Salerno, que vai se especializar na área da medicina. Essas universidades cresceram, proliferaram, a tal ponto que, no final do século XV, a Europa já contava com mais de 75 universidades. Foi um grande progresso. Uma outra coisa muito importante que aconteceu na Idade Média foi a criação da imprensa com tipos móveis. Os chineses já tinham inventado isso antes, mas não deu certo, não se sabe bem ao certo por quê. Mas, finalmente, com Gutenberg e seus amigos, eles conseguiram, por volta de 1440, criar a imprensa com tipo móvel. É tão conhecida a Bíblia que eles imprimiram com 40 linhas, depois com 42 linhas, para poder economizar um pouco. Um exemplar tem, por exemplo, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E a imprensa foi de grande importância cultural e religiosa para toda a Europa e todo o mundo conhecido. A imprensa tem um valor incalculável. Dito isso de positivo a respeito da Idade Média, agora vem o que nos importa mais, algo bastante, vamos dizer assim, danoso para a vida daqueles habitantes que viviam naquela época, aqueles habitantes da Europa. Era a ansiedade. Os historiadores costumam dizer que o período anterior à Reforma foi um período marcado por grande ansiedade, um sentimento de melancolia, de tristeza. E quando nós nos deparamos, por exemplo, com Martinho Lutero, nós sabemos que as angústias de Lutero não eram únicas. Lutero não era o único homem a ter angústia quanto à sua vida espiritual, quanto à sua salvação. Se assim fosse, a reforma não ocorreria no sentido que eu quero dizer. É que se aquele sentimento fosse apenas dele, não houvesse eco em outras pessoas, bom, era alguém apenas falando de sua dor. Na realidade, eram dezenas, centenas, milhares de homens e mulheres que, mesmo que não soubessem dar nome à sua dor, enfrentavam uma grande angústia. Isso nos leva ao texto que nós lemos, o segundo texto, quando nos fala de um Deus soberano, todo-poderoso, e que nos dá uma certeza muito grande da nossa salvação, que nós podemos estar em paz quanto a isso. E é isso que o apóstolo Paulo fala, dizendo que estou plenamente certo, eu estou tranquilo quanto a isso, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero expor neste final de manhã esse texto sobre essa perspectiva, sobre a boa obra da salvação. E o que nós aprendemos no texto, meus irmãos, é que a boa obra da salvação, ela é iniciada por Deus. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Quando o apóstolo Paulo olha a história recente, entre o texto de Atos e o texto de Filipenses, há um período de mais ou menos 10 anos, quando ele chega a Filipos e agora ele escreve esta carta. E quando ele olha para esta história, ele não tem dúvida da direção de Deus, como foi que ele foi conduzido juntamente com Lucas a pregar naquela cidade, como Deus o dirigiu àquele lugar de oração, como depois ele esteve preso e pôde testemunhar a respeito do Evangelho, e agora ali nós temos uma igreja forte, uma igreja viva, generosa e vibrante. Ele diz, olha, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. A obra de Deus, meus irmãos, ela é iniciada muito antes de nossa percepção. Nós costumamos limitar a realidade àquilo que nós podemos perceber, mas a realidade é muito mais ampla do que aquilo que percebemos.
Aqui no 316 nos fala um pouco sobre isso, quando diz: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. E de fato, Deus vai cumprindo os seus intentos e nós não temos a mínima noção. Paulo tinha um projeto de pregar na Bitínia, mas Deus tinha um outro caminho para Paulo e um outro meio para chegar na Bitínia. E agora Paulo chega e prega àquelas mulheres num lugar de oração. O que tudo indica, não havia muitos homens judeus em Filipos, porque não havia sinagoga. Era preciso que houvesse pelo menos 10 homens ou 10 famílias para que pudesse ser iniciada uma sinagoga. E ele vai para um lugar de oração. E ali ele prega o Evangelho e Lídia se converte. Voltemos à narrativa de Atos, que diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Destaquemos algumas questões. A primeira delas era que Lídia era uma mulher educada. A questão, às vezes, não é espiritual, é de educação. Ela sabia se portar, porque ela ouvia com atenção. É daqui que vem a palavra acústica. Então, ela ouvia. Ela era uma mulher fina. Ela sabia se portar naquele lugar, ouvindo ao apóstolo. Bom, mas o texto diz mais. O texto vai mostrar que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lídia poderia entender perfeitamente a mensagem, mas aquela mensagem jamais faria sentido espiritual para ela se Deus não lhe abrisse o coração. Qualquer pessoa pode entender a mensagem do Evangelho. Ela pode entender, pode repetir e pode até falar sobre isso, lecionar sobre isso. A questão é se aquela mensagem faz sentido. E não fará sentido espiritual para tais pessoas se o Espírito Santo não lhe abrir o coração para que tenha o seu coração inclinado. Então, aqui nós nos deparamos, meus irmãos, com dois aspectos do chamado de Deus. Deus nos chama externamente, por meio de nós mesmos. Eu posso ser um instrumento aqui e agora para chamar pecadores ao arrependimento, como Deus usou outros servos para me chamar. Porém, a efetividade desse chamado ocorre quando Deus aplica esta palavra ao nosso coração. Nós, às vezes, oramos pelo pregador e devemos orar, sem dúvida, mas devemos orar também pela igreja, porque o Espírito tem que agir nos dois, para que haja uma transmissão à recepção. Paulo, iluminado por Deus, expôs com clareza a mensagem do Evangelho, mas essa mensagem não converteria esta mulher, nem a ninguém, se o Espírito Santo não abrisse. Vamos ver textos comparativos para ilustrar isto. Nós podemos observar que, após a ressurreição, os discípulos ainda não entendiam bem a missão do Filho. Havia uma certa dúvida, eram muitos fatos recentes que eles não conseguiam digerir. E o texto vai nos mostrar que Jesus se coloca ao lado de dois deles no caminho de Emaús. E nós conhecemos bem essa passagem em Lucas capítulo 24. Em certo momento, o texto narra o seguinte: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Reparem, o Senhor falava com eles, eles não reconheceram o Senhor, mas ardia o coração. E eles vão dizer: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Algo muito curioso, a palavra expor é a mesma para abrir.
O caminho que Deus usa ordinariamente para chamar o seu povo é a exposição da palavra. Eu exponho o texto, mas Deus é quem expõe o coração. Deus é quem abre o coração para que esta palavra possa ser penetrante. Continuemos um pouco na sequência. Jesus agora está com o restante dos discípulos. E ele vai mostrar como as Escrituras se cumpriram em seu ministério, ainda em Lucas 24. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus Cristo mostra tudo quanto estava escrito sobre ele na lei, nos salmos, nos profetas, as 3 grandes divisões do Antigo Testamento. Ele está dizendo que todo o Antigo Testamento apontava para eles. Estes homens conheciam esta mensagem, eles conheciam esta palavra, mas não fazia sentido até que o Senhor lhes abriu o entendimento para que eles tivessem discernimento. Meus irmãos, a boa obra é sempre de Deus. Vocês devem continuar orando pelos entes queridos que têm, como vocês almejam que às vezes o marido, a esposa, os filhos, a nora, o sogro, o genro se convertam. Continuem fazendo isso, porque na realidade vocês testemunham, vocês pregam o Evangelho, mas é Deus quem vai operar. E o caminho ordinário de Deus operar é por meio da sua palavra. E Deus, Ele não salva quem não deseja ser salvo. Mas nenhum de nós deseja ser salvo porque nós não nos consideramos perdidos. Mas Deus é quem renova em nosso coração o desejo pela salvação. E esta é uma obra de Deus. Deus o faz pela graça. Isso nos conduz a um segundo ponto que eu quero destacar nesta manhã, é que esta boa obra de Deus é pela graça. No versículo 2 de Efésios, de Filipenses, melhor dizendo, nós lemos: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a salvação, ela é pela graça. A salvação, ela começa com uma nova relação. Às vezes nós temos uma ideia de salvação, de gostar de uma igreja, gostar de uma mensagem, nos sentir bem, à vontade. Meus irmãos, a questão não é essa. Todos esses aspectos são paliativos, são glacê, dentro de um bolo muito sofisticado, mas com pouca substância. Na realidade, a salvação começa pelo restabelecimento de nossa relação. Um dos pontos fundamentais da reforma protestante é a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. A fé é produto da graça de Deus. A graça de Deus que vem ao nosso encontro e desperta o nosso coração para crer na mensagem do Evangelho. E Paulo diz: graça e paz a vós outros. O Espírito Santo é o Espírito da graça, como fala Paulo aos presbíteros em Éfeso. Hebreus chama o Espírito Santo de Espírito da graça, porque é o Espírito quem aplica a salvação de Cristo em nossos corações. A salvação, meus irmãos, ela envolve toda a Trindade. A obra de Cristo foi completa. Nada ficou de fora. Ele morreu por todo o seu povo e pronto. Não há nada de mais nem de menos. Mas essa salvação precisa ser aplicada em nosso coração para que tenha efeito. É como, me permito usar um exemplo muito simplório. A minha esposa, por exemplo, não gosta de tomar remédio. E eu não gosto de sentir dor. Então é uma questão muito curiosa. E alguém fala: estou com dor de cabeça. Tá, toma um remédio. Ah, mas eu não gosto de remédio. E eu não falo, mas eu penso. A partir de hoje ela vai saber que eu penso. Isso, né? Vai saber que eu penso. Pô, então tome um remédio. Ou então não reclame. Então, quer dizer, você reclama, tem a solução e não adota, é meio difícil. É claro que esses exemplos meus costumam ser utópicos, mas pode acontecer. Estejam preparados para isso. Então, digamos o seguinte: a salvação de Cristo, ela, se não for subjetivada em nós pelo Espírito Santo, que nos abre a fé, nós jamais seremos salvos, porque todos nós somos salvos pela graça. Quando Pedro está diante do concílio de Jerusalém,
e ele vai falar sobre a salvação. Ele menciona a salvação para os gentios. Ele diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, gentios e judeus, todos foram salvos pela graça. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus sinceramente, eles não eram salvos pelo sacrifício. Sangue não pode simplesmente apagar os nossos pecados, sangue de cordeiro. Deus não precisa de sacrifícios, Deus não se alimenta disso. Vejam o Salmo 50 de modo especial. Mas ali eles apontavam para o Messias que viria, que por meio do seu sacrifício completo, eficaz, suficiente, apagou todos os nossos pecados. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, alguns se sentiam mais nobres, talvez alguns se sentissem como não dependendo da graça de Deus. Paulo diz: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Deus se vale de seus servos e Deus promove a fé no coração do seu povo. Não há mérito na fé. Às vezes nós mudamos as palavras, mas o conteúdo é o mesmo. É nossa cultura, isso é herança portuguesa, que não me cabe aqui analisar, que gastaria muito tempo. Nós temos uma cultura do duplo pensar. As coisas são, mas não são. Quando eu era estudante, eu tinha um professor muito rigoroso, e uma vez eu fiquei em exame por uma dízima periódica. Eu não me conformo, mas foi bom depois. No meu tempo estudante, eu morava no Rio de Janeiro, já perceberam pelo meu sotaque. Então, se você conseguisse a média 8 em tudo, você ia uma semana mais cedo para casa. Porque a última semana era dedicada a exames. E às vezes a matéria sua do exame era na quinta-feira. Então tinha que ficar aquela semana toda. E não tinha essa conversa de hoje, se não dá para adiantar. Não existia isso. Quinta-feira era quinta-feira. E uma vez eu fiquei em lógica com 23,9. Dividido isso aí, eu sei porque até hoje eu relembro isso com alegria, foi 79,6666666. Se eu tivesse estudado mais 3,4 centésimo, décimo, sei lá, eu teria passado, mas não estudei, fiquei uma semana no seminário. Mas o professor estava errado? Não, ele estava certo. Eu pratico isso? Nunca pratiquei isso. Centésimo não, milésimo talvez, mas nunca pratiquei isso. Mas ele estava certo, a nota era 8. Então, para nós, a coisa é, mas não é. O banco fecha às 4, mas são 4 e 5, tal. Então, a questão nossa é que nós mudamos o nome das coisas e pensamos que mudar o nome muda o conteúdo. Você não muda o conteúdo porque você muda o nome. Você pode mudar a sua percepção da coisa, mas a coisa continua sendo o que é. Às vezes, nós chamamos fé, mas o conteúdo da nossa fé é obra. A gente fala, eu tenho, muita fé. Se não fosse a minha fé, bom, isso não é fé, isso é obra. A fé é um dom de Deus. Não adianta mudar o nome. A fé é um dom de Deus. E Paulo diz, o texto que você já deve ter se lembrado várias vezes, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A boa obra da salvação de Deus em nós vai se desenvolvendo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação eterna e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A salvação é pela graça, totalmente. E há um terceiro aspecto, para não me alongar tanto, é que esta boa obra da salvação é completada por Deus. Meus irmãos, devido às limitações nossas, falta de planejamento, orçamento, uma série de imprevistos, muito do que nós planejamos não funciona, não dá certo.
Eu creio que nesse período de pandemia, vocês viveram isso como todos nós vivemos no mundo inteiro. Alguns projetos, algumas viagens que tínhamos planejado, investimentos de nossos negócios, alguns cursos, e muito disso foi por água abaixo, porque houve imprevistos. Eu me lembro que uma vez eu queria estudar sobre um pensador e acumulei livros para estudar. Eu fazia isso antigamente, hoje é diferente. Então, acumulei. Depois de 10 anos que eu não conseguia, aqueles livros estavam ali, eu tirava poeira, estavam lá, eu radicalizei, guardei os livros. A questão é que você tem imprevistos. Eu converso com a minha filha, olha, filha, você não creia muito no momento agora as coisas estão fluindo muito bem, mas daqui a pouco passa. Então tem época que você senta e começa a escrever artigos, mas tem outra época que você não escreve mais. Tem hora que você grava 5 vídeos num dia, depois você fica 10 dias sem gravar nenhum. Então não confie muito nisso. Há circunstâncias, e essas circunstâncias nos assustam, porque você planeja a partir deste momento, e as coisas não são necessariamente assim. É como uma viagem, você planeja uma viagem de carro, e você anda muito pela Ayrton Senna, você anda pela Castelo, que é a minha predileta, você anda pela Bandeirantes e faz olha, eu vou daqui a Fortaleza, então se eu gasto daqui a Campinas 1 hora, 100 quilômetros, tal, logo se forem 3.000 quilômetros, esqueça isso, não dá certo, a estrada é outra. A estrada é outra, você passa dentro de cidade, é diferente, totalmente diferente. Então, cuidado com isso. Nós nos frustramos muitas vezes por isso. A obra de Deus, meus irmãos, ela nunca é frustrada. Paulo diz, eu estou plenamente certo, eu estou tranquilo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Esta é a ideia mesmo, de cumprir, aperfeiçoar, levar a bom termo. A obra que Deus começa, Ele leva a bom termo até o dia de Cristo Jesus. E algo magnífico, meus irmãos, é saber que a Trindade está comprometida com a nossa salvação. Vocês já observaram as embalagens? Eu tenho observado muitas embalagens há alguns anos, embora eu nunca estudei sobre isso, apenas como um comprador que faz compra pela internet. E eu observo como as embalagens têm evoluído. Eu me lembro que quando comecei o ministério, era muito difícil importar livros, demorava carta para ir, carta para voltar, era 6 meses para você comprar um livro no exterior. Mas eu admirava as embalagens, os envelopes plastificados, com espuma dentro, outros com aquele plástico em bolha que as pessoas gostam de ficar estourando, né? Então eu achava aquilo magnífico. E hoje as embalagens são magníficas. Eu confesso, vocês não espalhem, que eu tenho pena de jogar fora aquelas embalagens de TV, né? Você guarda naquilo ali, mas você não tem o que fazer. Quando me mudar um dia, a televisão quebra e você não se muda. Então, elas são feitas tão certinhas, e alguns de vocês devem ter experiência, comprar geladeira, computador, e chega bem na sua casa. Em geral, chega muito bem a embalagem assim. Meus irmãos, eu diria que a nossa salvação é assim. A Trindade cuida de nós com todo o esmero, com todo o carinho. E o carinho envolve disciplina também, mas o Senhor nos cerca, Ele nos protege, o Pai nos chama, o Filho morre por nós, o Espírito Santo aplica os merecimentos de Cristo, e eles nos acompanham sempre. É por isso que Paulo pode dizer, olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Mas o Senhor nos preserva, não simplesmente nos conduzindo de um lugar para o outro. Deus nos preserva em santidade. Deus nos conduz ao aperfeiçoamento espiritual. Não é simplesmente o exemplo da embalagem limitado que eu usei para proteção, mas o Senhor nos conduz de um lugar ao outro em aperfeiçoamento, em crescimento e maturidade. E é assim, por exemplo, que Paulo escreve a Tito, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, de onde vem a nossa palavra pedagogia, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Deus vem nos educando. Lembre-se, os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. O Senhor vai nos conduzindo e vai nos guiando. Quando o apóstolo Pedro escreve às igrejas perseguidas, ele termina a sua segunda carta dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer a Deus é graça. Sem a graça eu posso ter uma visão, pela revelação geral, bastante amorfa sobre Deus, uma força estranha, algo impessoal, mas o Deus pessoal, que criou todas as coisas e a preserva, nós só podemos ter esse conhecimento pela graça de Deus. E é esta graça que nos conduz ao conhecimento e que traz esta paz, essa consciência de que Deus inicia, mantém, preserva e completa a sua obra. Há um texto nas Escrituras belíssimo, é o texto mais completo para falar de salvação, porque você não tem nenhum texto das Escrituras que fale do início e do fim com todos os elementos. Você vai juntando esses elementos à luz de outros textos. Mas esse texto é o mais próximo disso, ainda que bastante distante. É o texto que vocês conhecem, Romanos 8, 29 a 30. Quando Paulo ele fala de eternidade a eternidade. Olha o que ele diz lá. Porquanto aos que de antemão conheceu. Ele está falando de eternidade. Ele está dizendo que Deus nos conhecia. É aquele hino que fala, meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Reflete isso. Deus nos conhecia. Como vocês sabem, o conhecimento de Deus envolve uma relação de afeto. Deus conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Deus guarda a palavra conhecer, aplicada a ele, para uma relação íntima. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus, na eternidade, já nos conhecia e nos amava. É algo muito confortador, é algo altamente estimulante para a nossa vida espiritual. O Senhor já nos conhecia antes de nos criar e já nos amava. Só na palavra conheceu ele está dizendo isso. Então voltemos. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Deus já nos destina para algo. E ele diz, para serem conforme a imagem de seu Filho. O grande alvo de Deus em nós é que sejamos conformados à imagem de Cristo. E a graça de Deus que eu mencionei há pouco em Tito, entra nesse processo, porque todo processo envolve uma meta. E a graça se manifestou educadora. Educadora para quê? Para que sejamos cada vez mais conformados à imagem de Cristo. E Paulo continua, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, Paulo fala de eternidade. E agora ele vai fazer uma transição para o tempo. Ele diz, e aos que predestinou na eternidade, a esses também chamou. É o caso de Lídia, é o nosso caso. Deus, quando nos chama, Ele está levando a bom termo uma obra eterna dEle. Então Ele usou Paulo e Silas para que Lídia fosse alcançada, para que o carcereiro fosse alcançado, e assim começasse uma igreja em Filipos, e Deus fez assim conosco. Então, quando Deus nos chama, externamente por meio da sua palavra, e internamente pelo seu Espírito, Ele não está improvisando nada, Ele está concluindo a sua obra. Aí a gente pode cantar aquele hino 250, ouvir o Salvador dizer, vem descansar em mim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz eu nele achei consolação. Ouvir a mensagem de Deus de forma compreensível é graça. A graça antecede a tudo isso. E o apóstolo Paulo continua. E aos que predestinou, a estes também chamou. E ele diz mais, e aos que chamou, a estes também justificou. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus e o Senhor já nos amava.
Nós tínhamos rompido com Deus e o Senhor nos amava e vinha dirigindo a história, fazendo a sua obra que nós nem imaginávamos, porque nenhum de nós está acima da salvação e nenhum de nós está aquém da salvação. O que eu quero dizer é que nós não podemos dizer, fulano, aquele ali, o meu genro não tem jeito não, meu cunhado, minha sogra sim, então você não tem jeito, você não tem, não, aquilo ali não tem, não, e também ninguém está aquém, que você vai dizer assim, olha, aquele ali, não, aquele nem precisa ser salvo, ele é tão bom sujeito. Não, todos nós precisamos ser salvos, porque nós estávamos em rebeldia, e Deus então agora providencia a justificação, que não significa que nós somos justos, mas pela justiça de Cristo nós somos declarados justos, e o Pai nos olha através do Filho, graça e paz, e ele continua, e aos que justificou, a esses também glorificou, até o final, que Paulo chama em Filipenses dia de Cristo. Mas há um detalhe a mais aqui. Paulo, ele fala do futuro como sendo passado. Ele diz que aquele Deus que começa na eternidade, concluirá a sua obra na eternidade, vai glorificar. Porém, Paulo já fala do futuro como fosse passado. Ele fala, e a quem ele justificou, esse ele glorificará. Não, ele fala, a esses ele também glorificou. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra é de completá-la. Deus não realizou no tempo a sua obra ainda, mas nós podemos ter por certo, porque não há imprevistos para Deus. Aí podemos cantar aquele hino, acasos para mim não haverá, não há impedimento, não há pecado que possa se interpor entre nós e Deus. Satanás é totalmente dominado por Deus, nada pode impedir que Deus cumpra aquilo que Ele determinou. Meus irmãos, quando nós consideramos isso, podemos dizer, olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Eu quero concluir destacando apenas algumas coisas, entre outras que eu poderia destacar, que eu chamo aqui de atitudes dos salvos. Considerando tudo isto à luz desses dois textos, de modo especial de Filipenses, o que devemos fazer? A primeira coisa que eu destaco é que devemos aprender a dar graças pelos nossos irmãos. Verso 3, ele nos fala isso. Dou graça, meu Deus, por tudo que recordo de vós. Deus tem chamado pessoas que nós nem imaginávamos que Ele podia chamar, mas Deus nos chamou pessoas que para nós estariam além da salvação, mas Deus chamou, e essas pessoas têm perseverado, devemos dar graças a Deus por elas. Mas, meus irmãos, devemos interceder também pelos nossos irmãos. Deus levará a bom termo a sua obra, mas a obra de Deus envolve os fins e envolve os meios. Nós somos meios ordinários dentro do elo do propósito de Deus, da corrente dos propósitos de Deus. E no verso 4 ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Interceder pelos nossos irmãos que passam dificuldades, interceder pelos meus irmãos que estão progredindo socialmente, para que Deus os preserve, para que Deus os guarde de tentações novas, para as quais talvez ele não esteja preparado, que Deus dê suporte para eles. Mas, meus irmãos, nós devemos proclamar o Evangelho. No verso 5, nós lemos, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Houve cooperação no Evangelho porque aqueles irmãos ouviram o Evangelho. Se eles não ouvissem o Evangelho, esta obra não seria realizada ali como foi. E isto faz eco ao que Paulo diz aos Romanos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos instrumentos de Deus. E o último ponto que eu destaco é a firme confiança em Deus. Aquele que começou a boa obra é de completá-la. Mesmo Paulo estando preso, Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso, a igreja sendo perseguida, ele fala isso no verso 29 do primeiro capítulo,
que vos foi concedida a graça, não somente de crerdes em Cristo, mas também de padecerdes por Ele. Então a igreja sendo perseguida, Paulo preso, ele não tem nenhuma dúvida de que a sua obra, a obra de Deus, será completada. E é nesta certeza que Judas conclui a sua epístola em outro contexto. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, por todos os séculos. Amém. Que Deus nos abençoe.